Muito bem, abra a Bíblia contigo em Zacarias 9:11. Zacarias 9:11. Quanto a ti, Sião, Sião é o Monte Sião, onde foi construída Jerusalém, onde está o templo, ou estava o templo de Jerusalém, local onde Deus se revelava ao povo, e representação hoje de igreja e das pessoas da igreja. Então, quando fala em Sião, Jerusalém, templo, Antigo Testamento, é uma mensagem na nossa direção, na direção da igreja, na direção do povo de Deus. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Deus tem um anúncio para fazer para Sião, para a igreja, para mim e para você. Deus tem um anúncio para fazer. Olha o que diz aqui. Hoje vos anuncio. Diga após mim, Deus tem um anúncio para fazer a minha vida. Veja qual é o anúncio. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Quem diz amém? Olha o que Deus está anunciando para o povo dele. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Lá em 2005, eu preguei algo sobre restituição, uma palavra que marcou a gente, uma palavra que eu gravei, as pessoas que vinham no culto pelas primeiras vezes recebiam um CD com essa mensagem. E vejo que é necessário falar um pouco novamente sobre o conceito de restituição que Deus tem para nós, porque nós estamos vivendo um ciclo de perdas, um ciclo de dificuldades nessa pandemia, um ciclo de perdas em muitos aspectos, perdas econômicas, perdas inclusive de vidas, perdas em muitos aspectos, perdas de qualidade de vida, perdas de saúde mental, inclusive psicológica. Muitos entraram em ansiedades, em depressões, em pânicos, né? Tivemos muitas perdas nesse período. A igreja teve perdas, né? Pessoas se afastaram da fé, pessoas acabaram ficando em casa, se afastando do vínculo da fé. É inegável que nós estamos contabilizando muitas perdas ao final dessa pandemia. Perdas mais variadas, alguns perderam mais, outros perderam menos, mas o fato é que nós certamente estamos contabilizando muitas perdas. E Deus tem uma palavra para aqueles que sofreram perdas. Deus tem uma palavra para aqueles que perderam algo, para aqueles que não tiveram acesso ao que teriam direito, mas não tiveram acesso. Então Deus tem uma palavra para essas pessoas. Deus tem uma palavra para ti e Deus tem uma palavra para mim. Diga após mim, eu sei que Deus tem uma palavra para mim. Então Deus está falando conosco hoje. Hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. Anuncio. Essa palavra anunciar, o verbo anunciar, tem uma ligação com a propaganda, né? Um anúncio, uma propaganda. Deus está fazendo uma propaganda aqui, anunciando e dizendo, ei, eu tenho uma visão quanto à tua vida. E a visão é que você não vai ficar com essa perda. A visão é que você não vai continuar com essa perda. A visão é que, de alguma maneira, vou restituir. E não apenas restituir aquele valor ou aquilo, mas restituir em dobro. Restituir em dobro. Esta é a mensagem que eu gostaria de trazer mais claramente para nós hoje, para que a nossa fé seja ativada de maneira que possamos crer e buscar isso, que de alguma maneira
esse período difícil que passamos, que temos passado, vai redundar em bênção, que de alguma maneira, aquilo que não foi bom para nós num período, vai redundar em bênção, como diz a palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Diga após mim, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso também tem a ver com a restituição. Tudo coopera para o bem ao final das contas. Embora Deus não planeje a perda, embora Deus não planeje o mal, embora não é Deus quem vai executar as coisas ruins que acontecem na terra, pelo contrário, nós vamos ver logo em seguida quem é que executa isso, mas Deus se compromete em restituir. Deus tem o poder de restituir. Deus tem o poder de nos abençoar e tornar em bênção aquilo que tivemos como perda. Nós temos ouvido falar sobre a intenção de Deus de restituir, de restaurar, de implementar seu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Nós sabemos que Deus tem esse interesse, essa intenção e esse planejamento de trazer as coisas do céu para a terra, de trazer os conceitos do céu para a terra e transformar aqui na terra as coisas que não estão bem, aquilo que está distorcido, aquilo que está contaminado pelo problema, pela humanidade, muitas vezes, pelos espíritos malignos. Deus quer transformar conforme o conceito do céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Que as coisas sejam aqui na terra como são no céu. Jesus trazia milagres, operações miraculosas, cura, libertação. Ele colocava ordem no caos. Jesus colocava ordem no caos. Jesus ensinou os seus discípulos a colocarem ordem no caos. Onde havia doença, onde havia perturbação, onde havia coisas erradas, Jesus treinou os seus discípulos, a sua igreja, para colocar ordem naquele caos. Por quê? Porque trazia do céu para a terra. No céu não há desordem, no céu não há caos, no céu não há doenças, no céu não há demônios, no céu não há coisas ruins. Então, quando eu trago as coisas do céu para a terra, as coisas na terra tendem a se tornar em bonança, em paz, em tranquilidade, em prosperidade. No céu não há pobreza. Você não pode imaginar um paraíso onde há mendigos na rua, um paraíso onde há gente morando debaixo de pontes, morrendo de frio. Com o frio que deu em São Paulo, em uma semana, 12 mendigos morreram nas ruas. Você não pode imaginar lá no céu gente caminhando torta, aleijada. Você não pode imaginar lá no céu esse caos, esses problemas, gente deprimida, querendo se matar. Você não imagina isso no céu, porque no céu é um lugar onde as coisas funcionam bem. O reino de Deus, o reino dos céus, é um lugar onde há ordem, onde há perfeita paz, onde há tudo harmonicamente. E nós, como operadores do céu aqui na terra, temos essa bênção, esse poder, temos esta graça de trazer do céu ordem para a terra. Por isso nós também expulsamos demônios, curamos enfermos pela fé. Por isso nós também temos a graça de Deus para operar milagres, porque nós trazemos do céu para a terra as coisas. E quando falamos em restituição, tem esse mesmo princípio. Deus tem o poder de restituir, de colocar ordem nesse caos de perdas, porque as coisas vêm do céu para a terra. As coisas não vêm da terra para a terra, vêm do céu
para a terra. As coisas não vêm do homem para o homem, vêm de Deus para o homem. Diga graças ao Senhor. As coisas não vêm de humano para humano, vêm do Deus Todo-Poderoso para o ser humano. É nisso que se baseia a nossa fé. Sem ter essa concepção de que vale a fé de alguém. Se não é vir algo do céu para a terra, do espírito para o mundo natural, do mundo espiritual para o mundo natural. Então nós temos essa convicção de que Deus quer trazer do céu ordem para a terra. E nisso entra o conceito de restauração, restituição, reforma, trazer algo novo, renovar. Restituição, na visão de Deus, é receber aquilo que deveríamos ter alcançado, mas fomos impedidos pelos espíritos ou pelos problemas humanos. Isto é, a esse tempo, a esta altura, nós deveríamos já ter recebido certas coisas, ou deveríamos já ter certos resultados em Deus, mas por algum motivo nós ainda não temos. Então, para Deus, nós somos candidatos à restituição. Somos candidatos à restituição. Se você entende que, dados os anos que já se passaram, as circunstâncias, você deveria estar já com certos resultados e não tem, então é hora de você orar por restituição, para que Deus avance, para que você consiga correr mais rápido e obter e estar naquela situação que Deus planeja que você esteja. Restituição, o que é? É a devolução de algo que já tínhamos, ou reparação de algo que viríamos a ter, mas fomos impedidos. Quando eu falo de restituição, então, estou falando de algo que a gente tinha, mas perdeu. A gente tinha algo que era bom, nós queríamos aquilo, era de Deus para a nossa vida, mas de alguma maneira aquilo se perdeu. De alguma maneira aquilo se perdeu. Pode ter sido prejuízos financeiros, por algum negócio mal feito, algum problema. Você pode orar por restituição, para que de alguma maneira venham negócios melhores e você seja compensado em nome de Jesus. Relacionamentos rompidos, talvez tinha uma boa amizade, ou um parente, alguém, ou tinha um bom relacionamento com marido, esposa, aí aconteceu um problema, às vezes uma fofoca, ou às vezes uma traição, ou talvez algum evento que machucou seriamente aquele relacionamento, e nunca mais foi o mesmo, esse relacionamento nunca mais foi o mesmo. E você gostaria que esse relacionamento voltasse a ser como era, ou quem sabe melhor. Você pode orar por isso, agir em relação a isso, ir na direção. E então você obter novamente aquilo que você sonhava antes. Alguns podem ser ministérios, já tinham mais filhos na fé, tinham discípulos na fé, tinham um certo resultado na fé, mas o tempo passou, se perdeu. Assim são muitos pastores, assim é também o meu caso, em que com essa pandemia, grupos pararam, igrejas fecharam, não tinha mais condições de pagar aluguel, e grupos desapareceram. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar e crer e declarar: Deus vai me restituir, não apenas aquilo, mas em dobro, em nome de Jesus, amém? Deus vai nos restituir em dobro. Isso é uma fé ativa. Eu não vou aceitar a perda,
E eu também não vou ficar relutando com a coisa em si, ou com as pessoas em si, mas eu vou falar com Deus. Eu vou olhar para o mundo espiritual. Eu vou olhar para a palavra de Deus que diz: vos restituirei em dobro. O que é que você entende que perdeu e você entende que poderia ser restaurado ou restituído? Ore por isso. Hoje é o dia de orarmos por isso e você levar essa crença, esta fé de que vale a pena lutar por restituição. O que mais podemos falar sobre restituição? É a entrega de alguma coisa a quem a possuía por direito. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Restituição tem a ver com reintegração de posse. Então você crê que tinha direito a certas coisas, mas de alguma maneira isso se perdeu, de alguma maneira isso te foi roubado. E aí entra a nossa oração pela restituição, a reabilitação. Em resumo, seria como que termos a restituição de uma colheita que talvez não aconteceu no conceito de Deus. Imagine que você tenha plantado e por algum motivo essa colheita se perdeu. E aí Deus promete que você vai ter restituição em dobro disso. Significa que eu não vou ficar simplesmente aceitando aquela perda. Hoje de manhã, vendo o Globo Rural, veio a informação de que muitos fazendeiros do Paraná tiveram grande prejuízo com a geada e não vão ter colheita boa em alguns cultivos deles. Alguns dizem que não vale a pena nem colocar a máquina, não paga nem a gasolina da máquina para a colheita, então tem que deixar lá. Perdeu a colheita. Nesse conceito de restituição, seria como se eu esperava uma colheita, tinha direito a uma colheita, eu fiz tudo certo para ter uma colheita, mas de alguma maneira isso me foi tirado. O inimigo de alguma maneira agiu e aquilo que eu esperava receber não veio. Aí eu posso então ter duas posturas, pelo menos. Uma, aceitar esse prejuízo, deixar assim e então arcar com todo esse custo, ou espiritualmente eu vou orar por restituição. Que de alguma maneira Deus me dê colheitas tão fartas aí para frente que vai me restituir em dobro tudo o que se perdeu. Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios para nos restituir. Estamos falando de muitas coisas e muitas áreas da vida, mas Deus tem os seus meios para nos restituir. Isaías 42:22 é que traz um conceito forte sobre restituição. E ali diz: não obstante, é um povo roubado e saqueado. Mas ao final diz: e ninguém diz, restitui. E ninguém diz, restitui. É um povo saqueado e roubado. E não há ninguém que restitua. E não há ninguém que grite por restituição. E não há ninguém que lute por essa causa. E não há ninguém que brigue para que haja uma reversão deste acontecimento. Veja bem, comparando com essa colheita que deveria vir, não veio, teve prejuízo. É um povo roubado e saqueado. E ninguém diz, restitui. Seria então como este caso que eu citei. A pessoa teve o prejuízo, teve a perda, teve o roubo,
e deixou por isso mesmo. Não briga, não grita, não ora, não jejua, não faz uso das suas ferramentas espirituais para ordenar ao mundo espiritual que haja restituição em todas as áreas da vida. Onde temos prejuízos, nós devemos orar e crer que há uma restituição, seja no âmbito de relacionamentos, seja na economia, seja no ministério, seja a área que for. Eu posso encaixar nesse conceito de ter sido roubado e gritar: restitui em nome de Jesus o que se perdeu. Então nós não podemos aceitar o roubo passivamente. Esta é a questão. Muitos têm sido roubados na sua vida espiritual, têm sido roubados na sua vida como qualidade de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, qualidade de vida, uma vida abundante. Mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Então, quando um cristão, um filho de Deus, é roubado, é saqueado, e não ora dizendo: Deus, haja restituição na minha vida, é como que se ele aceitasse o roubo. É como aquele cidadão que, quem sabe, o ladrão entrou, roubou tudo, e ele diz: pois é, fazer o quê, né? Não há nada que se fazer, e aceita o roubo. Não busca restituição, não busca justiça, não busca a polícia, não vai atrás dos seus direitos. No mundo espiritual nós precisamos guerrear pelos nossos direitos, como nós guerreamos pelos direitos do consumidor. Se compramos algo e vem estragado, nós vamos lutar pelo nosso direito, queremos algo novo, queremos a restituição disso. Nós não aceitamos ficar com a coisa estragada, se nós pagamos e temos o direito. No nosso caso, quem pagou foi Jesus. Jesus pagou para que nós tenhamos vida e vida em abundância, nós temos direito. E o diabo quer matar, roubar e destruir, mas Jesus nos deu vida em abundância. Então, se eu aceitar o roubo, a destruição, a morte, se eu aceitar o ladrão agir, eu não estou usando o meu direito. Agora, se eu entender que eu estou sendo roubado pelo inimigo, se eu entender que o diabo está agindo na minha família, se eu entender que o inimigo está agindo na minha vida econômica, sempre quebrando algo, sempre estragando algo, sempre dando problema, quando parece que vai melhorar a coisa, ela não melhora. Quando eu entendo que o inimigo está agindo ali, então é a minha hora de buscar o meu direito no mundo espiritual e dizer: Deus, eu quero a restituição. Eu não aceito ser roubado pelo inimigo. O profeta Isaías ficou como que pasmo ao identificar, não obstante, é um povo roubado, saqueado, e ninguém diz restitui. Estão aceitando passivamente a perda. Estão aceitando passivamente o roubo. Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Veja que Deus promete restituir o tempo perdido, o tempo que o gafanhoto migrador, cortador, o tempo em que algo nos roubou a colheita. Podemos encaixar isso também
nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia, é como que se tivesse vindo o gafanhoto, cortador, migrador, e nos cortou a colheita. Esta é uma versão um pouco diferente, que traz outros nomes, mas significa aquelas pestes que consomem a colheita. Seja o nome que for, em locais diferentes, há nomes diferentes. Mas o fato é, Deus promete restituir o tempo perdido quando nós fomos roubados. Eu creio muito nisso. Que embora nós não vejamos no momento, embora não haja evidências palpáveis, embora nossos olhos não vejam agora, a gente crê que o Senhor vai restituir o tempo perdido, vai restituir o que o migrador, o cortador, o devorador levou. E a promessa mais ao final é: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Diga após mim: eu sei que eu jamais serei envergonhado. Olha o que Deus diz sobre nós: vamos comer abundantemente. Um dia o migrador, o devorador, o gafanhoto nos comeu a colheita. Mas em um outro tempo, no tempo de restituição, Deus diz: comereis abundantemente e vos fartareis. Diga graças a Deus. Olha a diferença. Em um momento há insetos comendo a colheita, mas em outro momento, no tempo da restituição, comeremos abundantemente, louvaremos o nome do Senhor e jamais seremos envergonhados. O que é importante entendermos é: Deus quer que nós busquemos restituição. Deus não quer que fiquemos passivos. Deus não quer que nós aceitemos o roubo do inimigo como que se fosse algo absolutamente normal e não há nada que se fazer. Há sim o que se fazer. Há que se orar. Há que se crer que haverá um tempo de restituição na minha vida. Diga após mim: eu sei que haverá um tempo de restituição na minha vida. Você crê nisso, amém? Haverá um tempo de restituição. Poderá ser logo, poderá já ser na virada do ano, ou no ano que vem, poderá ser logo, pode já estar acontecendo na vida de vários. Eu ouço boas notícias de vários irmãos que têm tido bons resultados, em suas empresas, em seu trabalho. Soube de vários irmãos que estavam desempregados, que agora estão empregados. Deus está restituindo e vai restituir em nome de Jesus. Essa passagem de Isaías 42, onde fala: não obstante a um povo roubado, saqueado, e ninguém diz restitui, existe ali a causa desse roubo, e isso é importante atentarmos. Por que o povo estava sendo roubado e saqueado? Porque eles estavam dando bases legais. Diga após mim: bases legais. Porque eles estavam sendo roubados e saqueados, porque eles estavam dando bases legais para o inimigo roubá-los. E quais eram essas bases legais? Ao invés deles adorarem a Deus, estavam adorando os outros deuses.
Eles estavam se desviando da palavra de Deus. Eles estavam dando as costas para os princípios de Deus. Eles não estavam levando a sério as recomendações de Deus para suas vidas. Então, o inimigo acabou tendo uma entrada na vida desse povo. O inimigo acabou tendo bases legais para roubar, saquear, destruir. O que eu posso fazer, pastor, para que o inimigo não tenha base legal na minha vida? Primeiro, conserte-se com Deus. Alinhe a tua vida com Deus. Peça perdão se você não estava seguindo os princípios de Deus. Reconcilie-se se você estava distante do Senhor. Faça a tua aliança com Deus. O que nós vimos logo lá no início, em Zacarias, é: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, vos restituirei em dobro. O sangue da aliança. O sangue da aliança, que é o sangue de Jesus Cristo, ele vai nos ligar a Deus, e ele vai fazer com que o inimigo não tenha mais direito, de nos saquear, de nos roubar. O sangue do Cordeiro, o sangue da aliança, vai ser semelhante ao sangue que foi colocado nos umbrais das portas dos israelitas naquela noite, na saída do Egito. O anjo da morte levou os primogênitos do Egito, mas não entrou na casa dos israelitas, do povo de Deus, porque o sangue protegia, o sangue da aliança protegia. Então ali não houve roubo, não houve saque, não houve morte, não houve a obra maligna. Espírito de morte não entrou ali, por causa do sangue da aliança. Para que o inimigo pare de roubar na minha vida, primeira coisa, preciso ter a proteção do sangue da aliança. E em oração, você poderá fazê-lo daqui a pouco comigo. São as causas do roubo. Eles tinham idolatrias. Eles tinham estátuas, imagens nas suas casas. Eles cultuavam outros deuses. Eles tinham outros rituais religiosos que não pertenciam aos rituais dos hebreus. E então, isso deu base legal para o inimigo trazer problemas na sua vida, na sua colheita. Jó 33, 26 diz assim: deveras orarás a Deus, que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Embora seja o inimigo que nos roube, o ladrão veio para roubar. Embora seja o inimigo que nos rouba, quem vai nos restituir é Deus. Veja o que diz aqui em Jó 33: orarás a Deus, e este lhe restituirá. Diga após mim: eu creio que Deus me restituirá. Outro texto que vimos antes também fala sobre isso: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quem roubou
foram os gafanhotos, migrador, cortador, devorador. Quem roubou não foi Deus, foram os gafanhotos. É o agir do inimigo que nos rouba. Mas Deus disse, eu vou restituir para vocês. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder. Amém? Deus tem o poder. Nós temos uma representação bastante clara na nossa sociedade. Muitas vezes, se alguém é lesado, um cidadão é lesado de alguma maneira por alguém, muitas vezes ele entra com um processo contra o Estado, e o Estado tem que lhe pagar, tem que lhe aposentar. Se ele ficou inválido, o Estado tem que ficar sustentando essa pessoa, porque ele não tem mais condição de trabalhar. Quem fez o agravo não foi o Estado, uma nação ou um Estado. Quem fez o agravo talvez foi um bandido, um marginal, que deu um tiro ou um acidente. Quem fez o agravo não foi o Estado, mas através de um processo ou através de um advogado se consegue que o Estado restitua de alguma maneira ou comece a pagar um salário para que essa pessoa viva, sobreviva. É uma representação parecida, porque o Estado, de certa maneira, tem a função de ser um representante de Deus para cuidar dos mais fracos. Assim nós podemos entender que Deus é aquele que restitui. Não é o diabo que vai restituir o que ele roubou. É Deus quem vai nos restituir. É o Senhor que diz, restituir-vos-ei os anos. É o Senhor que vai te trazer de volta aquilo que um dia se perdeu. O que fazer então agora, queridos? Você sabe a causa do roubo, da perda. Você já sabe por quê que nós fomos saqueados, roubados. Você sabe quem é que nos saqueia, nos rouba, que é o nosso inimigo espiritual. Você sabe também o meio pelo qual eu posso reivindicar esta restituição, que é através da oração e da aliança com Deus. E você sabe quem é aquele que vai me restituir, que é Deus. Agora cabe a nós orarmos. Amém? Fique de pé e vamos orar. Feche os teus olhos, por favor. O que você entende que precisa mudar na sua vida? Precisa ser restituído. O que você entende que foi perdido, que se perdeu com o tempo, e é hora de buscar a restituição. Então, comece se consertando com Deus, se colocando debaixo do sangue da aliança. E então, busque a tua restituição. Em nome de Jesus. Repita após mim uma oração e diga assim: Senhor Deus, eu creio em tua palavra sobre o que ela diz a respeito da restituição. Eu creio que o Senhor quer restituir na minha vida aquilo que se perdeu ou aquilo que não foi conquistado. Eu peço perdão ao Senhor pelas vezes que dei as costas à tua palavra, aos princípios do Senhor. Perdoa-me, Deus. Hoje eu quero me colocar debaixo do sangue da aliança, do sangue de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, para retirar toda a maldição sobre a minha vida e me dar o direito
da restituição. Hoje eu declaro que eu quero que a restituição aconteça na minha vida, em nome de Jesus. Comece a orar agora em cada área da tua vida que você entende que precisa restituição, seja nos relacionamentos, na tua própria alegria. A tua alegria desapareceu, quem sabe a tua alegria de viver desapareceu, quem sabe você tem se sentido deprimido, ansioso, quem sabe você também percebe que a alegria no teu casamento, na tua família desapareceu. Busque essa restituição agora em nome de Jesus. Quem sabe você entende que marcou passos muito tempo em relação à vida financeira, econômica. Então busque agora a restituição, que o Senhor possa nos próximos tempos, nos próximos anos, restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra, os irmãos creem na Tua palavra, a nossa família apostólica crê na Tua palavra, e nós oramos por restituição, Deus, restituição na vida pessoal de cada um, restituição da alegria, restituição da vida abundante, que haja vida abundante conforme a promessa do Senhor em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Haja, Senhor, restituição na vida da família, do casal, entre relacionamentos de pais e filhos. Haja restituição no nome de Jesus. Haja restituição também na vida profissional, financeira, econômica, que aquilo que o migrador devorou, levou, que o Senhor restitua no nome de Jesus. Haja restituição, meu Deus, na saúde. As pessoas que têm sofrido com a sua saúde, problemas na sua saúde, saúde familiar, hoje, Deus, haja restituição. Toda doença saia em nome de Jesus, toda dor desapareça em nome do Senhor Jesus. O sangue da aliança vem cobrir para eliminar toda maldição, para eliminar toda obra do inimigo. E vem a tua cura, e vem a tua restauração, Deus. Em nome de Jesus, venha o teu milagre. Onde há demônios instalados na família, demônios que têm agido de geração em geração, trazendo prejuízos, perdas, trazendo roubos, trazendo esse momento de dificuldade, como de gafanhotos roubando ano após ano as suas colheitas. Em nome de Jesus, eu confronto todo o poder do inimigo e ordeno fora da vida desses irmãos, fora dessas famílias. Hoje é um novo tempo para essas vidas. Hoje o sangue da aliança passa a valer para muitas dessas pessoas que estão agora buscando essa aliança no Senhor, ou essa reaproximação no Senhor. Então, desde já eu declaro toda obra do inimigo de roubo, de problemas, de maldições, de destruição, de morte, eu ordeno fora em nome de Jesus. Porque a vida chegou, a bênção chegou. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A vida chegou nessa família, nesta casa. Pai, oramos pela restituição no ministério. Igrejas que fecharam, pessoas que deixaram a sua fé se esfriar, pastores e líderes que se distanciaram. Deus, eu profetizo que o Senhor restituirá tudo em dobro. O Senhor restituirá tudo em dobro. Células que ficaram pequenas porque as pessoas desapareceram, Deus, eu profetizo que o Senhor vai restituir tudo em dobro, em nome de Jesus. Assim como aconteceu com Jó, e que ele teve o dobro de tudo que ele tinha antes, assim também seja conosco, com o ministério, com os líderes, com as supervisões, com os pastores. Profetizo em nome de Jesus, família apostólica Aderê, tudo em dobro para a honra e glória do Senhor, tudo em dobro para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.
Você que tem dízimos, ofertas ou primícias para trazer ao Senhor, tragam. Deus abençoe grandemente a tua sementeira. Uma das ferramentas para frear o migrador, o cortador, o devorador é o dízimo, é a primícia, a oferta. Uma das maneiras de parar com o roubo nas colheitas é a fidelidade. Traga então a tua oferta, o teu dízimo, a tua primícia, com a bênção do Senhor, enquanto cantamos ao Senhor, enquanto adoramos a Ele, enquanto adoramos ao Senhor. Deus tem preparado aos que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado aos que o amam. Não há nada tão difícil para o nosso Deus. Não há nada tão difícil para o meu Deus. É só Ele que nos faz. Só Ele quem me faz, mas que vencedor. Leva-me além, Senhor. Leva-me além das mais altas nuvens. Leva-me além do que os olhos podem ver. Leva-me além das grandes muralhas. Leva-me além das limitações. Leva-me além. Shalom, querido. Semana de vitórias para ti, para tua família. Semana de restituição. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Shalom.